Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos à nossa quarta videoaula para o curso Enem. Uma aula hoje, de novo, de matemática básica sobre produtos notáveis e fatoração. Tá? Essa aula, gente, na verdade, ela é uma aula muito mais de manipulação algébrica, tá? Que vai te dar alguns alicerces para que depois você possa resolver questões associadas à trigonometria, geometria, logaritmos, blá, 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 em que o miolo de uma situação pode te linkar com essa aula aqui de hoje. Beleza? Então o papo hoje é para falar sobre produtos notáveis e fatoração. Não esquece, abra a tua apostila, o teu material didático, lá na aulinha número 4, onde você vai ver à tua esquerda uma coluninha, que é para você lá fazer um mapa mental sobre essa aula de hoje, ok? Valeu então? Vamos nessa? Toca a vinheta! Muito bem, meus amigos. Então, antes de falar sobre, de fato, a aulinha de hoje, eu quero te dar alguns alicerces para isso, tá? Primeira coisa a se lembrar é a chamada propriedade distributiva. Em relação à multiplicação, nós temos o seguinte. A que multiplica B mais C. Isso aqui, pelo nosso conhecido chuveirinho, né? Vai gerar aqui, ó, A vezes B mais A vezes C. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos lá, digamos, uma situação do tipo 3x que multiplica 4x mais y. Pela propriedade distributiva, isso vai me gerar o quê? Vamos lá comigo, ó. 3x vezes 4x, isso vai dar 12x ao quadrado, justo? Depois, 3x vezes y, isso vai me dar 3xy. Muito bem, então isso aqui é uma aplicação trivial do que eu chamo de propriedade distributiva, ok? Daqui a pouquinho eu vou te explicar como que você faz o contrário, fazer isso aqui, ó, voltar para cá, ok? Agora, como segundo item aqui, como item B, eu quero que você me faça essa multiplicação aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B. Vamos lá? Operando só com o que você viu até então, você pode falar que pela distributiva, eu vou ter aqui, ó, A vezes A, isso vai dar A quadrado, correto? Em seguida, ó, A vezes menos B vai ficar menos AB, justo? Depois, ó, B vezes A, teremos BA ou AB, tanto faz, né? E em seguida aqui, ó, B vezes menos B, teremos menos B ao quadrado. Aí você repara que menos AB com mais AB vai o quê? Vai cancelar. E vai gerar ali para mim A quadrado menos B quadrado. Gente, esse produtinho que você está vendo aqui, ó, A mais B vezes A menos B, é o que eu chamo de primeiro produto notável da aula de hoje. Então, sempre que eu multiplicar alguma coisa do tipo A mais B vezes A menos B, a soma pela diferença, isso sempre vai me dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que multiplicar lá pelas tantas por algum motivo. Vamos botar aqui, ó, 5x mais 2 vezes 5x menos 2. Repara que é uma expressão desse tipo aqui, ó. É A mais B vezes A menos B. E pelo que você viu, isso vai dar o quadrado do primeiro, ou seja, 25x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai dar 4. Pronto. Se você fizesse aqui a distributiva passo a passo, também chegaria até aqui, ó, com um pouco mais de trabalho, mas também chegaria. Então, para você gravar a coisa por repetição, vamos lá, responda comigo, vai. Primeiro, x mais 6 que multiplica x menos 6. Isso aqui, repara, ó, é o produto da soma pela diferença. Isso vai ficar, então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Legal? Vamos lá? Vai no embalo, vai no fluxo. X mais 10 que multiplica x menos 10. Isso vai me dar, então, o quê? X ao quadrado menos 100, né? Isso, o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, e o do segundo, que é 10, ao quadrado fica 100. Vamos lá. 4x mais 9, que multiplica 4x menos 9. Isso vai dar o quadrado do primeiro. 4x ao quadrado dá 16x ao quadrado, menos o quadrado de 9, que é 81. E aí, por fim, ó, 3x mais 2, que multiplica 3x menos 2. Isso vai dar 9x ao quadrado menos 4. Legal? Muito bem. Outro produto notável que vai pintar para ti agora é a chamado... Aqui, vamos botar aqui no outro cantinho. Aqui, ó. Isso. É o chamado quadrado da soma de dois números. Quando eu falo soma, também pode ser subtração, tá? Então, por exemplo, assim. Nós temos lá que fazer, por algum motivo, essa continha aqui, ó. A mais B quadrado.
Isso aqui, né, logicamente, não é a quadrado mais b quadrado, tá? Isso aqui não é isso. Se eu tivesse a vezes b quadrado, aí sim, pela propriedade da potência, isso pode virar a quadrado vezes b quadrado. Agora, isso aqui, ó, não vira isso aqui, ó. Não vira por quê? Porque isso aqui, na verdade, meus amigos, ó, é como se fosse a mais b vezes ele próprio, né? Lembra que o expoente indica o tanto de vezes que a base repete. E aí, aqui, aplicando a propriedade distributiva, vamos ver aqui, ó. Eu vou ter a vezes a, que vai dar a quadrado, ok? Em seguida, ó, acompanha lá comigo. A vezes b vai ficar ab. Depois, b vezes a vai ficar ba ou ab, tanto faz. E b vezes b, teremos aqui b ao quadrado. Prontinho, ó. Então, ficaríamos com a quadrado. AB mais AB, isso vai gerar para mim 2AB mais b ao quadrado. Pronto. Isso aqui, meus amigos, acaba que vai virar outro produto notável. Então, sempre que eu abrir uma expressão da forma a mais b quadrado, isso vai me dar, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se aqui no meio, ao invés de mais, fosse menos, só ia mudar aqui nesse meio. Ó. Aqui ia ficar menos 2AB. Ok? É só você testar. Ao invés de botar mais aqui, você bota menos. E aí aqui acaba que vai ficar menos AB, ou seja, menos 2AB. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho lá, digamos, algo do tipo, vamos pegar aqui, ó, x mais 7 ao quadrado. Para evitar ter que fazer x mais 7 vezes x mais 7, eu posso chegar aqui e gravar a regrinha. Eu posso gravar aqui, isso vai dar o quadrado do primeiro, x ao quadrado, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, pronto, mais o quadrado do segundo, pronto. E acaba que aquilo ali vai dar x ao quadrado mais 14x mais 49. Pronto, isso aqui é um 14, tá? Massa? Se aqui fosse menos, aqui também seria menos. Legal? Então, só para ver se você gravou a coisa, ó, diz para mim lá, x mais 6 ao quadrado. Isso vai me dar, então, ou você faz x mais 6 vezes ele próprio e aplica a distributiva, ou então façamos, ó, x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes, ó, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 6 ao quadrado, 36, né? E acaba que vai dar x ao quadrado mais 12x mais 36. Joia? Muito bem, vamos lá gravar a coisa por repetição. Bora comigo. A mais b quadrado de novo, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 100. Aqui vai ficar, então, x ao quadrado mais 20x mais 100. Vamos lá para gravar a coisa por osmose? Vamos nessa? E aqui, ó, agora aqui no meio é menos, né? Aí você considera como o primeiro que eu faço menção, o x, e o segundo, o 9. Então, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, e o segundo, que é o 9. Não considero menos, tá? Primeiro é o x, o segundo é o 9, legal? Mais o quadrado de 9, que é 81. Isso vai ficar x ao quadrado menos 18x mais 81, ok? E para finalizar aqui, ó, vamos lá. 3x menos 2 ao quadrado. Vai ficar 9x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Isso vai dar, então, 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Lógico, meus amigos, ninguém vai te enfiar uma arma na cabeça para que você proceda assim. O último caso que você pode fazer é pegar ele e multiplicar por ele próprio. Na distributiva também vai chegar aqui na parte que está em vermelhinho. Ok, meus amigos? Bom, o que você viu agora foi, digamos, a ida da coisa. Eu quero fazer agora a volta. A volta é o que eu denomino de fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar somas em produtos para que hajam futuras simplificações. Eu vou te explicar isso, tá, de uma maneira talvez que eu ache bem simples. Quer ver? Ó? Vamos dar uma espiadinha comigo aqui para a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui meu gizinho branco. Aqui, ó. Me responda para mim, gente, o que vai dar essa multiplicação aqui, ó? 4 que multiplica 3 mais 5. Vamos lá, bem passo a passo, vai. Pela distributiva, você acabou de me dizer que isso aqui, ó, é como se fosse 4 vezes 3, ou seja, 12, né? Mais 4 vezes 5, que dá 20. Joia? Joia. Eu falei para ti que fatoração, o que é?
Fatoração é o contrário. É fazer uma soma virar produto. Então, agora eu quero que você transforme para mim 12 mais 20 na operação inversa. E aí, para isso, vamos lá. Existe fator comum entre 12 e 20? Existe, né? E o maior fator comum é o 4. Você fala que o 4 é o MDC da expressão. Lembra da aula número 1? Então, 4 aqui ó, é o MDC entre 12 e 20. Agora você abre parênteses. Ó, se daqui para cá eu fiz multiplicação, então daqui para cá eu faço uma divisão. A ideia é o seguinte, divida cada membro pelo que você pôs em evidência. Aqui, ó, se eu pegar 12 e dividir por 4, isso dá 3. Se eu pegar 20 ó, e dividir por 4, isso vai dar 5. Pronto. Então, por exemplo, se eu tenho, digamos assim, ó, AX mais BX, tem fator comum? Tem, né? X, bota em evidência. Abre parênteses e agora aqui, ó, mentalmente, se você pegar AX e dividir por X, isso vai dar A. Se você pegar BX e dividir por X, isso vai dar B. Então, esse é o princípio da fatoração. É transformar somas em produtos, para que hajam futuras simplificações. E se fosse assim, ó, AX mais X? E se fosse isso? Gente, a ideia é análoga. Ó. X, abre parênteses, ó, e vamos lá. AX por X vai dar A, e X dividido por X vai dar 1. Repara que isso aqui é mão de via dupla, então tem que funcionar daqui para cá e daqui para lá. Então, repara aqui, ó, se você fizer o chuveirinho, ó, volta o que era antes. Tá? Aí, se, por exemplo, eu tivesse algo assim, ó, x na sétima mais x na quarta. Aí, aqui, ó, tu vai lembrar comigo duas coisinhas. Primeiro, logicamente, a fatoração. E segundo, lembrar o que você viu na aula número 3 do nosso curso, que foi uma aula sobre radiciação e potenciação. Lembra para mim agora o seguinte, ó, numa divisão de potências de mesma base, você mantinha a base e subtraía os expoentes. Aqui, ó, o fator comum, gente, o MDC da expressão é x na quarta. Bota ele em evidência, ele é fator comum. Agora, mentalmente, divida cada membro pelo que você pôs em evidência. X na sétima dividido por x na quarta dá x ao cubo. Pronto. Mais x na quarta dividido por ele próprio vai dar 1. Pronto. Eu transformei uma soma em um produto. Legal? Para oficializar o que você acabou de ver aqui agora, vamos dar uma espiadinha comigo? Nessa situação aqui, ó, vamos lá. Aqui então está a parte que você acabou de ver agora, oficialmente está colocado no quadro. E agora me responda lá então. Primeiro caso, né? AX mais x, você acabou de me dizer agora há pouco, x era fator comum. Abre parênteses. Para ver o que sobra aqui dentro, ó, você mentalmente divide cada membro pelo que você pôs em evidência. AX dividido por x dá A e x por x dá 1. Pronto. Ó, em x na quinta mais x ao cubo, repara, tem fator comum? Tem, que é o x ao cubo, né? É o x de menor expoente. Então, bota ele em evidência. E agora, mentalmente, divida cada membro pelo que você pôs em evidência. X na quinta por x ao cubo vai dar x ao quadrado. E x ao cubo aqui, ó. Opa, x ao cubo aqui por x ao cubo vai dar 1. Pronto. Para gravar a coisa, vamos lá? Aqui embaixo, ó. 8x na quinta mais 12x ao cubo. Primeiro, tem fator comum numérico? Tem sim. Repara que 8 e 12, ó. O 4 é fator comum. O 4 é o MDC, né? Agora, x de menor expoente é o x ao cubo. Pronto. Então, esse cara aqui, ó, divide os dois membros da soma, né? Ele é o maior divisor comum da expressão. Então, ao dividir 8x na quinta por 4x ao cubo, vai dar 2x ao quadrado. E ao dividir 12x ao cubo por 4x ao cubo, vai ficar 3. Prontinho. Transformaste uma soma num produto, para que haja uma futura simplificação. E agora, uma coisa que aparece muitas vezes para ti, gente, é a chamada dupla fatoração, conhecida mais comumente como agrupamento. Como assim? Dá uma acompanhada comigo aqui, ó. Eu tenho lá AX mais BX mais AY mais BY. Você repara que não tem fator comum em todos os membros, né? Eu até tenho X aqui, ó, mas não tenho aqui, por exemplo. Eu tenho Y aqui, mas não tenho ali. Tenho A aqui, mas não tenho lá. Enfim. Então, nesse caso, a dica é o seguinte, ó. Separa em duas partes. Aqui, ó. Separa isso
Isso. Vamos lá. Em AX mais BX, tem fator comum? Tem, né? O X é fator comum. Eu botei em evidência e sobrou, para contar a história, A mais B. AX por X dá A e BX por X dá B. Aqui, mesma coisa. Ó, bota o Y em evidência, já botei. AY por Y ficou A e BY por Y ficou B. Pronto. Agora você repara que nesse todo que eu estou sublinhando aqui, meus amigos, ó, também tem fator comum, né? Repara que isso aqui é como se fosse, meus amigos, algo assim, ó. Ah, eu tenho, digamos, XM mais YM. É como se aquele A mais B fosse um M, por exemplo, fosse uma letra qualquer. Aí, naturalmente, eu colocaria essa letra em evidência e iria me sobrar X mais Y. Justo? Só que esse meu M aqui, ó, é o A mais B. Então, o A mais B é fator comum, botei em evidência, e agora eu divido cada membro pelo que eu coloquei em evidência. X que multiplica A mais B por A mais B, fica X. Y que multiplica A mais B por A mais B, fica Y. Pronto. Então, isso aqui é a chamada fatoração pelo agrupamento. Tá? Então, você pode conhecer assim, ou então pela chamada dupla fatoração. Vamos dar uma espiadinha como é que isso pode pintar para ti? Opa, volta aqui um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui da frente, que está atrapalhando. Aqui, muito bem. Ó. Nós temos lá a expressão AX menos AY menos BX mais BY sobre 5x menos 5y. Essa expressão simplificada ela é equivalente ao quê? Bom, primeiro, para eu simplificar uma expressão, eu tenho que ter um produto, né? Naturalmente. Porque, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho lá, né? 6 mais 2 dividido por 2. Está errado você chegar aqui, né, e fazer esse corta-corta, né? É só você pensar o seguinte, poxa vida, 6 mais 2 dá 8. 8 por 2 dá 4, né? Se eu cortar aqui, vai ficar 6 mais alguma coisa para dar 4. Totalmente absurdo, né? Agora, no entanto, por exemplo, se eu tivesse algo assim, ó, 6 vezes 2 sobre 2. 6 vezes 2, 12. Por 2 dá 6. Repara que se eu cortar aqui, ó, aí dá liga, né? Então, esse corta-corta se dá numa multiplicação. Então, transformar somas em multiplicações se dá pela fatoração. Então, acompanha lá comigo. Vai, vamos botar aqui a fraçãozinha. Nossa senhora. Um pouco tortinho, né? Vamos fazer bem bonitinho aqui. Isso. Algo assim, ó. Bom, embaixo tá fácil você ver que o 5 é fator comum, né? Então, você bota ele em evidência, ó. E aqui, entre parênteses, vai sobrar x menos y. Agora, em cima, ó. Repara que não tem fator comum em todos os membros. Então, eu faço o quê? Eu tento fazer pelo agrupamento, ó. Então, primeiro passo. Em AX menos AY, o A é fator comum. Abre parênteses, ó. E AX por A vai ficar X. Menos AY por A vai ficar menos Y. Pronto. Em seguida, menos BX mais BY. Repara que o B é fator comum, né? Só que por uma necessidade, por uma... Eu não digo convenção, mas sim uma coisa muito bacana de você fazer, seria colocar o menos B em evidência. E por que eu falo que menos B em evidência é mais conveniente? Porque assim, ó, se você pega menos BX e divide por menos B, isso vai dar X. Se você divide BY por menos B, isso vai dar menos Y. Ao fazer isso, ó, eu reparo que aqui, ó, de novo, eu vou ter fator comum. Então, por isso que eu falei que é mais conveniente, essa era a palavra que havia me faltado, colocar o menos B em evidência do que o B. Então, agora ficou fácil, ó. Agora ficou fácil você perceber que lá em cima eu ainda posso colocar o x menos y em evidência. É como se ele fosse uma letra, lembra? Como se fosse um M, por exemplo. Aí, A que multiplica x menos y por x menos y vai ficar A. Menos B que multiplica x menos y por x menos y vai ficar o B. Pronto, ó, lembra sempre, né? Você divide cada membro pelo que você pôs em evidência, para que dê esse cara aqui de dentro, ó. Divide cada membro pelo que você pôs em evidência, para dar esse cara aqui, ó. Então, divide cada membro pelo que você pôs em evidência, para dar esse carinha e esse carinha aqui. Agora sim, como tem agora a multiplicação, você pode chegar aqui e passar a régua, ó. Pronto. Legal? Então, a expressão em questão, ela se assemelha a essa expressão aqui, ó. Ou ela é equivalente, vamos dizer assim, a essa expressão aqui embaixo. A menos B sobre 5. Legal, meus amigos? Massa? Então tá, lembrando sempre, tá?
Essa aula aqui, talvez, ela não caia de forma direta na tua prova do Enem ou de vestibular, mas ela é uma boa aula de manipulação algébrica para que depois eu possa desovar isso em outras partes da matemática. Legal? Muito bem. Feito isso, vamos agora a mais um caso de fatoração. Vamos ver aqui, ó. Bora lá. A chamada diferença de dois quadrados. Agora há pouquinho você está lembrado que você fez isso daqui, ó, lembra? Gerar isso daqui, ó. Lembra comigo, ó? Por exemplo, deixa eu ver se eu botei o quadrinho aqui, ó. Não botei o quadrinho, mas tudo bem, eu boto aqui com a canetinha preta. Ó, por exemplo, assim. Agora há pouco você fez para mim algo do tipo x mais 4 que multiplica x menos 4. Aí, ou você fazia o chuveirinho, ou gravava que isso aqui, o que que era? Era o quadrado do primeiro, lembra? Menos o quadrado do segundo. A ideia agora é fazer isso aqui, ó, voltar para cá. Porque agora a ideia é fatorar, que é transformar subtrações ou somas em produtos. Então, enxergue que a quadrado menos b quadrado pode virar produto da soma pela diferença. Então, diferença de dois quadrados pode virar produto da soma pela diferença. Como é que é? É diferença de dois quadrados pode virar o produto da soma pela diferença. Então, diz para mim aqui, ó, vamos lá, aqui embaixo. Bora lá. X ao quadrado menos 36. É uma diferença? Sim. De dois quadrados? Sim. Opa, repara que a raiz positiva de x ao quadrado é x. E de 36 é 6. Então, isso pode virar x mais 6, que multiplica x menos 6. Ok? Vamos lá. Ó. 16x ao quadrado menos 81. É uma diferença? É. De dois quadrados? Sim. Então, vai ficar a soma pela diferença. Tira a raiz de cada um deles, ó, e tu vai chegar aqui em 4x mais 9, que multiplica 4x menos 9. Ok? Agora, se liga lá. 2x ao quadrado menos 18. Senhores, é uma diferença? Sim. De dois quadrados de números inteiros? Não. Então, para evitar trabalhar com número irracional, primeira coisa a se notar, meus amigos. Você tem que ter uma noção holística da coisa, tá? Às vezes, tu vai se deparar com o caso número 2 de fatoração, mas que envolve, por vezes, o caso número 1. Então, assim, ó, você acabou de ver que se eu tenho ax mais bx, eu posso colocar o x em evidência, se houver, logicamente, ele em comum, e dizer que isso é equivalente a isso aqui, né? Gente, aqui embaixo, ó, tem fator comum? Tem, né? O 2, concorda? Não. Então, se você colocar o 2 como fator comum em evidência, ó, vai sobrar o quê? 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. 18 por 2 dá 9. Pronto, meus amigos, ó. Então, ficou 2 vezes x ao quadrado menos 9. Aí, isso daqui, sim, ó. Isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Aí, sim. Aí, isso pode virar o produto da soma pela diferença. Tira a raiz de cada um deles e fica lá x mais 3, que multiplica x menos 3. Ok? Só toma cuidado com uma coisa, tá? Eu não sei se alguém pensou assim ou não, mas o cara poderia pensar, poxa vida, pessoal, eu vou chegar aqui, ó, e vou pegar a expressão e vou dividir todinha por 2, que assim fica bem mais fácil para trabalhar. Agora ficou bom. Gente, cuida com isso, tá? E isso que você fez daqui para cá está errado, tá? Uma coisa é você resolver essa equação aqui, ó. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou dividir por 2. Maravilha. Que beleza. Por quê? Porque aqui você balanceou a equação. O que você fez de um lado, também fez do outro. Você compensou a situação. Agora, isso aqui, ó, é uma expressão. Dividir ou multiplicar ela por alguém altera a expressão. É que nem aquela história, né? Eu tenho, digamos, 40 anos de idade. Aí tu vai dizer, mas dá para dividir por 2. Tu tens 20. Não. Aí você alterou a expressão, concorda? Não. Então, cuida quando é expressão e cuida quando for equação. Beleza? Muito bem. Visto isso... uma outra coisa, tá? Tem uma outra maneira, tá? Na verdade... antes, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Agora eu lembrei. Na tua apostila, agora acho que é a questão número... Não recordo se é 5, ou se é 4, ou se é 6, por ali. Tem uma questão que pede para você calcular alguma coisa relacionada a isso aqui, ó. 500 ao quadrado menos 499 ao quadrado. Na tua apostila é um valor diferente, mas o modo de fazer é o mesmo, tá? Como é que você pode fazer esse cálculo aqui? Lógico, nada impede de você chegar aqui e fazer, eu vou fazer 500 vezes 500 para ver o que vai dar aqui. Vou fazer 499 vezes 499, vou multiplicar aqui, vai dar um tanto, e vou subtrair um do outro e ponto final. É um caminho? Sim, é um caminho. Mas perceba que isso aqui, meus amigos, ó, é como se fosse a quadrado menos b quadrado.
Repara que isso ó, é a diferença entre dois quadrados. E isso pode virar A mais B vezes A menos B, sendo que o A seria o 500 e o B o 499. Então, ficaria assim a expressão. Ó. Pronto. Ficaria bem menos pior do que você executar essa conta aqui à direita estapafúrdia, né? Aqui vai ficar 999 e aqui vai ficar 1. Então, vai ficar 999 vezes 1, vai ficar 999, ponto final. Na tua apostila tem uma questão quase igual a essa daqui, em que ele vai te pedir para calcular depois a soma dos algarismos do número que deu. Aí você tem que somar lá 9 com 9 com 9, enfim. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, sim, deixa eu só apagar isso aqui um instante. Gente, repara que eu te mostrei o como faz para que isso chegue até aqui, ó, meio que por indução, né? Porque agora há pouco você fez isso aqui virar isso aqui, na verdade, né? O que eu fiz agora foi só a contrapartida. Mas partindo daqui, ó, como é que eu provo que isso, de fato, é igual a isso? Eu sei que tu sabes isso por indução. Mas se quiser mostrar um cálculo um pouco mais catedrático, mais bonitinho, o que você pode fazer é o seguinte, ó. A quadrado menos B quadrado. Eu quero provar que isso é A mais B vezes A menos B, né? Então, para isso, eu vou usar um artifício, tá? Eu vou chegar aqui, ó, e vou somar AB na expressão e vou subtrair AB da expressão. Repara que ao somar e subtrair o mesmo valor, eu não altero a expressão, né? Só crio algo equivalente. É como se eu pegasse aqui, tem o número 5? Tem. Agora eu vou somar aqui 2 e depois subtrair 2. Não altere nada a situação, né? Fiz isso para quê? Para agora você me dizer uma coisa, ó. Aqui, ó. A quadrado mais AB. O A não é fator comum? É, né? Se eu botar o A em evidência e abrir parênteses, vai me sobrar A mais B, justo? E agora aqui, ó, menos B quadrado menos AB. Eu vou botar o menos B em evidência. E agora, entre parênteses, diz lá para mim, mentalmente, cada membro eu vou dividir por quem eu botei em evidência. Menos B quadrado dividido por menos B vai ficar B, né? E aqui, ó, menos AB dividido por menos B vai ficar A. Bom, repara aqui, falar aqui B mais A, né, ou A mais B, tanto faz, né? Vou até trocar a ordem aqui, ó. Pronto. E agora perceba que nesse todo aqui, ó, o A mais B é fator comum, né? Aí eu boto o A mais B em evidência e abro parênteses. A que multiplica A mais B por A mais B, sobra A. B que multiplica A mais B por A mais B, fica menos B. Pronto, tá provadinho aqui, ó. Então, aqui, isso aqui realmente vai virar o produto da soma pela diferença. Show de bola, tranquilaço ali. Massa? Muito bem. Feito isso, vamos agora ao nosso último caso de fatoração. Muito bem. Vamos falar agora sobre o famoso trinômio quadrado perfeito. Agora há pouco você fez isso aqui virar isso daqui. Tá lembrado? Então tá. Agora o papo é o contrário. Por exemplo, agora há pouco você fez o seguinte, né? Eu até botei um exemplo aqui embaixo para evitar eu escrever com a minha letra feia aqui. Peraí. Aqui, ó. Agora há pouco você me disse, no último quadro, né, que x mais 6 ao quadrado era x ao quadrado mais 12x, lembra? Mais 36. Era o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Agora, a ideia é que você possa escrever isso daqui, ó, condensado. É que você possa olhar para isso daqui, ó, e perceber que isso é igual a x mais 6 ao quadrado. Esse processo inverso eu acho um pouco mais chato do que a ida, mas se você fizer uma ou duas, as demais é seguir o modelo. Então, vamos lá, acompanha lá comigo, vai. X ao quadrado mais 16x mais 64. A pergunta é, isso aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito? Eu consigo escrever isso na forma a mais ou menos b ao quadrado? Bom, a resposta é sim. E é sim por quê? Vamos lá. Tira para mim aqui, ó, a raiz de cada extremo. Vamos ver aqui, ó. Aqui é x e aqui é 8, ok? Agora você se pergunta a si mesmo, o termo do meio, no caso 16x, por acaso, gente, é o dobro de x vezes 8? Sim ou não? Sim, né? O dobro de x vezes 8 é 16x. Se a resposta é sim, você arrasta aqui os extremos, ó, para baixo. Pronto. Pronto. Tá aqui, ó. Massa? E repare que aqui no meio foi mais, aqui também será mais. Vamos lá para gravar a coisa, vai. X ao quadrado menos 8x mais 16.
Se isso aqui de fato for um trinômio quadrado perfeito, aqui no meio vai ser menos. Legal? Vamos lá, tira a raiz dos extremos. Tirei, tirei, tirei. Agora se pergunte a si próprio, o termo do meio, 8x, por acaso, é o dobro de x vezes 4? Sim ou não? Sim, né? O dobro de x vezes 4 ó, é 8x. Se a resposta é sim, arrasta o x e o 4 aqui para baixo. Ó. Repara que se eu abrir isso aqui, eu volto o que era em cima. Legal? Então, isso aqui é uma maneira, digamos, condensada de escrever um trinômio quadrado perfeito. Vamos gravar isso por repetição? Vamos lá comigo, ó. Bora lá. X ao quadrado mais 14x mais 49. Vamos lá comigo. Vou até transcrever isso aqui para baixo, ó. Bora aqui. Me diz, se isso aqui for de fato um trinômio quadrado perfeito, aqui no meio vai ser mais. Vamos lá? Raiz de x ao quadrado, x de 49 é 7. Agora, o termo do meio, senhores, é o dobro de x vezes 7? Sim. Se a resposta é sim, aqui nós teremos x e aqui 7. Então, esse cara aqui condensadinho, ó, ele fica x mais 7 ao quadrado. E assim vale para os demais casos que onde aparecer aqui, ó. A raiz de x ao quadrado aqui vai ser x, aqui a raiz de 100 é 10. E repare que o termo do meio é o dobro de x vezes 10. Então, aqui, como aqui é menos, vai ficar x menos 10 ao quadrado. E assim segue o baile. Deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Isso. Então, x ao quadrado mais 16x mais 64. Vamos ver aqui, ó. A raiz de x ao quadrado, x. 64, 8. Pronto. E esse cara aqui do meio, ó, de fato, é o dobro de x vezes 8. Então, vai ficar aqui x mais 8 ao quadrado. E aí, para fechar aqui embaixo, meus amigos, vamos ver aqui comigo, ó. A raiz de 9x ao quadrado, 3x. Raiz de 4, 2. O termo do meio, realmente, ó, é o dobro de 3x vezes 2. Então, isso aqui realmente ó, é um trinômio quadrado perfeito. Como aqui é mais, aqui também será mais. Prontinho. Tá? Então, isso aqui são manipulações algébricas que tu vai utilizar não só na aula de hoje, tá? Mas no miolo de uma outra questão, de um outro conteúdo qualquer. Legal, meus amigos? Muito bem. Agora, eu quero te fazer, como eu fiz no quadro anterior, eu quero te mostrar o porquê da coisa. Porque é assim, né? Eu fiz você pensar que isso aqui ó, era isso aqui, meio que por indução, né? Porque agora há pouco que você fez foi o contrário. Aí, nesse contrário, eu te induzi a pensar que isso, de fato, é igual a isso. Agora, como é que eu provo, na prática, que isso aqui, ó, realmente é A mais B quadrado? Como é que eu provo isso de maneira mais catedrática? Vamos ver comigo aqui, ó. Essa expressão aqui embaixo, eu posso escrever assim. A quadrado mais. Repara que 2AB é como se fosse AB mais AB, justo? Mais B ao quadrado. Você repara que, nesse caso aqui sublinhado, ó, e nesse caso sublinhado aqui também, eu tenho fator comum, né? Ó, aqui à esquerda, o A é fator comum, botei em evidência, e sobrou A mais B. Aqui, ó, o B é comum, botei em evidência, e também sobrou A mais B. Agora, aqui no todo, ó, o A mais B é fator comum, botei em evidência, e abri parênteses. Mentalmente, eu vou dividir cada membro pelo que eu coloquei em evidência. A que multiplica A mais B por A mais B, sobrou A. B que multiplica A mais B por A mais B, sobrou B. A mais B vezes A mais B dá, de fato, A mais B ao quadrado. Está provadinho aqui, ó. Legal? É uma coisa que você sabia por indução, mas só para ficar mais técnico, mais fechadinho aí o compromisso. Legal? Bom, aqui nesse quadro final, eu coloquei aqui um pequeno mapa mental do que você viu na parte de fatoração, né? Tem mais casos que esses? Tem, né? Tem cubo perfeito, tem diferença de cubos e blá, blá, blá. Assim, ó, para manipulação algébrica voltada para o Enem, isso aqui é mais que suficiente. Então, é o fator comum, diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Então, lá na tua apostila, no teu material didático, que você baixou, né, no ricardinhomatematicax.com.br, tem um espaço lá, em cada aula, para que você monte o seu mapa mental, monte o seu resumo. Isso aqui você pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V e colocar lá bonitinho. Legal, meus amigos? Então, com isso, fechamos mais uma aulinha aí de matemática básica, mais uma aulinha aí para o Enem. Próxima videoaula, aula número 5, nós continuamos o processo aí com a parte de equação de primeiro grau. Legal? A todos um bom estudo, felicidades e até a próxima!